Boa tarde a todos os amigos, né, do programa que me acompanham no programa História de Cidade com Basílio Fonseca. Hoje a gente vai fazer, né, vou fazer um programa especial aqui. Estou na casa do ilustre meu amigo, o Roberto Araújo Mendes, né? Roberto, por favor. A gente vai aqui. Queria agradecer ao senhor, né, pelo convite também, né, que o senhor me fez ontem de fazer essa live, que é uma singela homenagem ao Rei Pelé. Nada melhor do que o seu... Nada melhor do que o seu Roberto Mendes, que tem uma história vasta, já viu o Rei, né? Já viu o Rei Pelé viu jogando. Então, Deus o abençoe, obrigado por você abrir a porta da sua residência para eu fazer essa singela homenagem ao Pelé. Nada mais justo que o senhor junto também. Basílio, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você. E queria deixar um abraço também para os internautas que estão ligados, né, no programa, né? Isso. Parabéns pelo seu programa, eu sei que acompanham uma audiência cada vez melhor. Tá, aos pouquinhos está pegando, está ficando bom, graças a Deus. Graças a Deus, né? E vamos aí, tá, galera, eu acho que fazer homenagem ao Pelé nada mais justo, porque nós estamos acompanhando praticamente a totalidade da humanidade, do mundo, reverenciando a sua majestade, que foi o Rei Pelé. Verdade. Então eu acho que Cachoeira não poderia ficar fora dessa homenagem. E com o decorrer da nossa entrevista, você vai saber o porquê Cachoeira não pode ficar fora da homenagem. Tá vendo, pessoal? Então, o senhor Roberto, nada mais, não escolhi por acaso o senhor Roberto, né, que tem uma história vasta, né, uma experiência de vida, né, bem maior do que a minha. Então a gente vai tentar fazer, né, senhor Roberto, uma homenagem ao Pelé. Para não passar, como o senhor falou, né, Cachoeira Paulista não deixar de fazer uma homenagem ao Rei do futebol, né? Sim. Mesmo porque, Basílio, não por acaso, sou camisa do Cachoeira Futebol Clube aqui. Camisa mesmo. Eu não tenho, gente, não tenho isso. Essa aqui é original, eu ganhei de um colega meu lá em São Paulo, o apelido dele é Rato, né? E ele me presenteou com camisa que é praticamente semelhante ao do Santos Futebol Clube. Por quê? O Cachoeira Futebol Clube foi fundado no mesmo ano do Santos Futebol Clube, em 1912. Então, se existe... Exatamente, 1912. Exatamente, verdade. Alvinegro também. Se existe o alvinegro praiano, aqui nós temos um alvinegro do Vale do Paraíba, que é o Cachoeira Futebol Clube, glorioso também, né? Vale. Então, eu estou aqui manejando e vamos conversar, então, iniciando nessa parte, porque se nós temos essa relação com o uniforme, com a data, tem relação com o Santos, onde o Pelé defendeu quase 20 anos a camisa alvinegra praiana, né? Verdade. Vou começar por aí, esse é o primeiro ponto. Eu tenho outros pontos. Tem vários assuntos. Vou agradecer também ao Felipe Piscino, também está nos assistindo lá, o vereador. Abração, Felipe Piscino. Um abraço. Felipe, compartilha a live pra gente, para chegar mais pessoas. Então, mas eu vou fazer um pequeno analogia aqui do nosso Edson. Edson Arantes do Nascimento, o maior atleta de todos os tempos. Nasceu em 23 de outubro de 1940 em Três Corações, Minas Gerais. Isso mesmo? Isso. Eu fiz uma pesquisinha mais ou menos. Filho de João Ramos do Nascimento e Celeste Arantes do Nascimento. Dondinho. Dondinho e Dona Celeste é viva, né? Viu, completou 100 anos. 100 anos de vida. E o seu Dondinho jogou no Pagaré no Leme em 1940. Jogou. E também jogou lá em Bauru também, que foi campeão na divisão na época. Exatamente. Afinal, meu pai, o saudoso Paulo de Castro Mendes, não tem como lembrar, falar de futebol, lembrar do meu pai, né? Ele fundou 4 clubes aqui em Cachoeira Paulista. E ele conheceu o Dondinho, ele viu na época o Dondinho jogar, jogava muito bem. Então, ali era um DNA do futebol, né? Verdade. Pelé para o mundo. Daí, continuando aqui, falei o filho, né? Aos 11 anos foi descoberto pelo jogador Valdemar de Brito. Valdemar de Brito. Jogou no Santos também, não jogou? Jogou no Santos. Valdemar de Brito, que o convidou para jogar no Infanto Juvenil do Bauru Atlético Clube, onde conquistou o bicampeonato em 54 e 55. Isso aí é Infanto Juvenil na época. Valdemar, percebendo o talento de Pelé, Valdemar decidiu levá-lo para treinar no Santos Futebol Clube. Isso, o Noroeste carinhosamente chamado de Baquinho. Não, mas nessa época aqui era Bauru Atlético Clube, não era o Noroeste ainda, né? Ainda não, mas tinha o Baquinho, né? Que era de Bauru, por causa da cidade de Bauru. E o Pelé ainda franzino, né?
perto dos outros jogadores, sim, mas ali eles despontavam. Já era diferenciado. Eles têm um talento enorme, né? Aos 14 as histórias que eles contam, né? E aos 15 anos, praticamente 15 anos de idade, ele foi levado para o Santos Futebol Clube. E ali, 16 anos, ele começou a despontar. Exatamente, né? Aqui, ó. Aqui... Uma profissão, Maria, que hoje praticamente até a extinção, que era o olheiro, né? Não existe mais. O olheiro, ele disfarçava na arquibancada. Exatamente, ficava olhando. Acompanhava, como se fosse um torcedor comum. Exatamente. E ele observava ali os jogadores. É verdade. Aí Pelé atuou no Santos Futebol Clube entre 1956 e 1974. Isso mesmo. Correto. Conquistou importantes títulos pelo Santos. Mundial Interclubes 1962 e 63, Taça Libertadores da América 62 e 63 também, 10 campeonatos paulistas, 6 campeonatos brasileiros, 5 torneios Rio de São Paulo. Isso. Na verdade, o Santos Futebol Clube conquistou 2 Libertadores da América. Uma foi um fato inédito até os dias atuais, que ele conquistou a Libertadores dentro da Bombonera contra o Boca. Na finalista foi lá, gol do Pelé e Coutinho. Mandar um abraço também pro Santíssimo Marinho Domingos. Olha, o Mário Domingos, eu falei aqui. Opa, o Mário Domingos. É o Marinho do Pagode. Marinho, um abraço pra você. Santíssimo Marinho, compartilha lá com a gente. Abração, Marinho. E, na verdade, o Santos foi bicampeão da Libertadores depois do Mundial. Ele praticamente, o Santos, o clube, despontou para o mundo. E ele praticamente ele dispensou 2 Libertadores da América para excursionar, para ganhar os dólares na época. Ele não disputou dos Libertadores, ele deixou para o vice disputar. Você vê que ele tinha, esse deu o luxo de Mas que ano foi isso? Eu tenho na 65, porque 62, 63 ele foi bicampeão, né? Na Libertadores. Então ele tinha, porque ele despontou. Então ele preferiu, né, vamos dizer assim, ter uma renda de dólares na época, né? Para ir disputou torneios na França. Praticamente o Santos viajou em mais de 75 países. Praticamente. Isso foi mesmo, né? Marcou o Milé no gol no Maracanã no jogo contra o Vasco, de pênalti, né? Isso, contra o Vasco da Gama, contra um goleiro argentino, que era o Andrada. E o Andrada ficou muito bravo porque ele tomou o Milé no gol. Mas depois convenceram, mas peraí, não fica bravo, é uma honra para você. Ele tá com a bola até hoje do jogo. Eu vi hoje, vi na internet hoje. Porque na realidade existe os 2 lados, né, Basílio? E essa parte também. Não é porque sofreu o Milé, mas peraí, uma honra para mim. Todo mundo vai lembrar do goleiro. E eu assisti ao vivo na época, passou ao vivo, televisão preta e branca, né? Praticamente o Brasil todo torceu pelo Milé do gol, onde o Santos ia jogar, na Bahia, no Paraná, a gente acompanhava. Né? Pelé é o único jogador de futebol a ganhar 3 Copas do Mundo. Sim, 58, 62 e 1970. Participou de 4 edições e foi campeão em 58, 62 e 70. Finalizou sua carreira em 77 com 1.272 gols. Isso, oficiais. O Pelé, por que ele é considerado o rei do futebol, insuperável, além da estatística de marca de gol, de títulos, conquistou mais de 60, 70 títulos na carreira, né? Aos 17 anos de idade, 240 e poucos dias de idade, ele foi campeão do mundo. Então, em termos de comparação, com todo respeito às pessoas que tentam comparar o Pelé, uma pessoa, um jogador de futebol hoje, comparar o Pelé, teria que ser campeão também aos 17 anos. E jogar mais que ele, né? Jogar mais que ele, não é verdade? Se for campeão aos 19, 20 anos, 21 já não é. Exatamente. Entendeu? E numa época, Basílio, eu acho que, não sei se você pegasse uma época, o futebol, o campo não era tão bem tratado, o campo era irregular, a bola pesada. Aquelas capotão. Capotão número 5, né? De gomo, né? Gomo, chuteiras horríveis. O chuteiro tinha que ser amaciada para o outro jogador até. Então, uma série de coisas que nós levamos em conta por isso. E ele parou em 74, continuou depois em 76, onde ele fundou, foi pioneiro do futebol nos Estados Unidos, fundando o Cosmo Nova York. Ele aposentou em 1977 jogando pelo Cosmo. Cosmo Nova York. Foi ministro do esporte também em 95 a 98 no governo FHC também, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, mas se me permite. Quando eu vi o Pelé jogar pela primeira vez, foi no Pacaembu, Santos e Portuguesa de Esporte. Na época, a Portuguesa também despontava um grande jogador. Djalma Santos, líder da Portuguesa.
né? Da Maria veio da Portuguesa, Lorico veio da Portuguesa, e muitos outros jogadores vieram da Portuguesa, Servilho. Então era um duelo, um clássico mesmo, Santos Portuguesa. Eu, na época, em 55, a Portuguesa tinha sido bicampeão do Rio e São Paulo. E eu fui com meu pai no Pacaembu assistir. Eu nunca tinha visto, meu pai sempre falava, meu pai sempre foi um fã de um bom futebol. Nada melhor do que ver, na época, o Santos e Pelé e companhia, eles falavam, né? E quando eu vi, eu assisti no Alambrado, porque não tinha lugar mais no Pacaembu. E olha, é a maior delícia você assistir jogo do Alambrado, porque você via, quem conhece o Pacaembu, ali, né? Não tive, não. Você, prazer, não. o estádio Paulo Machado de Carvalho, você pega no Alambrado, você vê o jogador correr praticamente assim uns 10 metros de distância, porque você vê o jogador. E quantas vezes que eu vi o Pelé correr na lateral, ali, a própria corrida dele já é diferenciada. Assim uma velocidade espantosa para aquela época, preparo físico tremendo. Aí vem a grande diferença dele para os outros. Ele era completo, com as duas pés. A gente não sabia se ele era canhoto ou se ele era destro. Tanta potência ele tinha. A respeito disso mesmo. Entendeu? Eduardo Capucho Rodrigues, maior de todos, referência ao rei. Rogério Ábido, que é o vizinho seu aqui, ó. Boa tarde, meu amigo. Estamos juntos. Manda um abraço ao meu vizinho, Roberto, gente boa. Do lado aqui, São Boa, abração para ele. Joaquim Cardoso também está assistindo. Pessoal, Joaquim, abração. Ô, Eduardinho, Joaquim Cardoso, se puder compartilhar a live, a gente agradece. Joaquim Cardoso, boa tarde, Basílio, primo Roberto Mendes. Então, só para eu acabar aqui também, pai. Pois não. Daqui a pouco o senhor vai falar mais histórias do rei, o senhor tem história bastante, certeza absoluta. Prêmios do rei. Atleta do século pelo jornal francês La Equipe, 97, 99, mais ou menos, uma coisa assim. Sir, cavaleiro honorário do Império Britânico, Rainha Elizabeth II, em 1997. Sim. Maior futebolista do século pelo Unicel, 99. Maior jogador do século, bola de ouro em 2014, bola de ouro em 2016. Esse é o rei Pelé. Um pouco, gente. Fiz só um apanhadinho com um pouco dele, tá? Se for contar a história, tem dias nessa dele, né? É verdade. Esse privilégio que a gente tem, os mais jovens, assim, que deram a oportunidade de ver o Pelé jogar, é lógico que o Santos Futebol Clube, na acepção da palavra, é uma máquina de jogar. É mesmo, uma máquina de jogar. Então, atualmente, eu acho que nenhum clube supera aquele ataque fantástico que era Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Então, se o Pelé marcou 800, mais de 1000 gols ali, atuando pela camisa do Santos, o ataque do Santos superou 2000 gols. Então, em termos de comparação também, é muito difícil você comparar um clube que superou a marca de 2000 gols. Exatamente. É muito difícil, né? Então, na década de 50, 60, 70, até 70, eu acompanhei. Por quê? Porque também tive o privilégio de ter um pai, como o Paulo de Castro Mendes, que adorava futebol. Então, todo clássico que tinha, ou jogos assim, que tinha no Pacaembu, no Parque Antártico, na época, no Morumbi ainda estava começando, eu fui na inauguração do Morumbi, em 66, de São Paulo. Nessa época o senhor morava em São Paulo? Morava, então eu fui na inauguração. Nós assistimos São Paulo e Porto, em Portugal, 1-0, gol do Peixinho, né? O cara Peixinho mesmo, mergulhou e fez o gol do Peixinho. E nós assistimos grandes jogos. Meu pai falava assim para mim, Basílio, Roberto, vamos para Pacaembu hoje, vai ter um grande jogo. Santos e Botafogo. Era Garrincha de um lado e Pelé do outro. Diz que era mesmo, era um embate. Nossa, um espetáculo. Era assim, um futebol de altíssima técnica. Com todo respeito novamente, nós vemos hoje um jogador ou dois se destacarem, mas naquela época eram vários jogadores técnicos, né? Então era um jogo cadenciado, mas que tinha assim, do meio de campo à frente, a velocidade aumentava, porque você tinha que aumentar para chegar até o ataque. Perfeito. E a estreia também, agora sim, vamos falar de Cachoeira Futebol Clube e vamos falar da nossa querida Cachoeira, qual a importância na carreira do Pelé, porque aqui está uma camisa semelhante à do Santos Futebol Clube. Luizão atuou pelo Bragantino e pela Portuguesa, e quando ele tive a honra de entrevistar o Luizão, eu perguntei assim para ele, Luizão, diz uma coisa, lógico que era o óbvio que ele ia me responder, qual o atacante mais difícil que você marcou pela frente? Sim, Luizão, foi o Pelé. Ele jogou com o Pelé? Jogou várias vezes, jogou para o Campeonato Paulista, várias vezes.
Não. Pessoal, só um minutinho, o senhor Roberto vai abrir a porta para a esposa e eu vou continuando aqui. Isso que é bom, ao vivo isso é bom por isso mesmo. Então, Sandra Guerra, vamos compartilhar a nossa live também, que o senhor Roberto foi abrir ali a casa, o portão para a esposa dele, nós estamos aqui na casa dele. Então, esse São Roberto tem um acervo aqui também, gente, que vai mostrar pra gente aqui, ó, riquíssimo do Pelé também, tá vendo? Então a gente vai... Pronto, tá vendo? Já voltou, já abriu, já. O bom é esse bate-papo. A gente vai continuando, aqui ao vivo é bom por isso mesmo. Então, se eu fui numa estreia minha, ver o Pelé pela primeira vez, contra a Lusa, a portuguesa, eu também fui na estreia ver a portuguesa, o Bragantino subir para a primeira divisão, que era chamada de divisão especial, onde jogava o Luizão. Então, nessa época eu jogava e o Bragantino estava com o Luizão ali, e nós fomos ver o acesso. Boa tarde, chegou a esposa do Sr. Roberto, fica à vontade, o Sr. Roberto vem agora também. Obrigado pela abrir as portas da casa, senhora. E nós vimos ali o Luizão ter o acesso do Bragantino na primeira divisão, né? Aí o Bragantino ganhou, parece que foi o Barreto, e ele subiu na primeira divisão. Ali, aí ele acompanhou o Luizão, porque ele foi comprado pela Portuguesa, aí quando jogava o Santos Portuguesa, ou o Santos, aí nós vimos lá, e eu perguntei pro Luizão, qual o atacante, já sabendo a resposta, qual o atacante mais assim que você... sim, o Pelé. O Pelé, você tinha que formar fila. Eu ficava na última sobra, praticamente. Você tinha que ter um que combatesse, o segundo na sobra e o terceiro na sobra. É porque ele vinha, aí eu vou contar a história do alambrado. Quando eu ficava no alambrado, atrás do gol, você via aquele jogador trançando, ele vinha trançando como se fosse um zigue-zague. Era o Pelé, porque ele cortava. Você não sabia se ele ia pela direita, pela esquerda. Você entendeu? Uma coisa assim fantástica. Como o senhor falou, né? Ele bateu com as duas pernas. Não sabia porque lado que ele saiu também, porque a vantagem, né, da pessoa que joga, que chuta com as duas pernas, não é essa também, né? Agora, ele foi o maior de todos dentro do futebol. Não foi só pelo futebol, foi pela humildade dele. Sabe por quê? Ele nunca foi chamado de fominha, porque ele poderia driblar 2, 3, 4 fazer o gol. E às vezes ele percebia um jogador ao lado dele em condições totais que ele passava a bola. Entendeu? E ele jogava sem bola também. O que é jogar sem bola? Muitas pessoas não sabem. Exatamente, jogar sem bola, tem que saber. Na Copa de 70, o Tostão foi muito inteligente em jogar sem bola. Onde ele tirava o back da área, ele trazia para fora o back. Ele trazia, jogar sem bola. Né? Então o Pelé fazia isso com maestria, porque ele era o maior de todos. Então quando ele percebia que ele poderia estar em dificuldade, o que ele fazia? Ele trazia 1 ou 2 backs para fora da área, onde sobrava o Pepe, sobrava o Mengal, sobrava o Dorval. E outros, o Paulinho Guerreiro, e ali era isso. Já que o senhor falou também, Geraldo Ribeiro, obrigado Geraldo pela audiência, Geraldo, compartilha pra gente. O senhor falou também que teve outro caxerense que treinou também com o Pelé, até você tem uma postagem dele, né? Que eu tive o prazer de jogar com ele, foguetinho. Foguetinho. É assim, eu peguei o final, ganhei no final de carreira já aqui no Caxeira, mas eu tive o prazer de jogar com foguetinho. Que simplicidade, que jogadorzaço também foi. O senhor é papai maior que eu também dele. Também. E jogou com o Pelé também? Treinou com o Pelé? Treinou com o Pelé na Vila Belmiro. Então, esse contato naquela época era até comum, porque eu acho que, vamos dizer assim, não envolvia tanta parte financeira e o estrelismo era deixado de lado. Diferentemente de hoje, né? Às vezes o estrelismo faz com que o jogador se afaste da torcida. Exatamente. Né? Aquela época, no Pacaembu, quantas vezes que eu ia assistir jogos e você via ali, quem conhece Pacaembu, tem um alambrado, tem um corredor onde você transitava. Os jogadores dos clubes grandes, eles transitavam ali também, dando autógrafo, conversando com você. Conheci muitos deles. O Pelé, pessoalmente, mas eu via assim, a distância de 6 metros, ele passar e dar um tchauzinho, qualquer coisa. A gente gritava, né? Lógico. Óbvio. O Pelé e tal, né? Não tinha como. Não tinha como falar que ele não, entendia. Então, essa humildade dele, quando foi lançado um livro, aliás, o Pelé, ele consta o nome dele em tudo que você imaginar de meio de propaganda, de publicidade, em tudo, não só no cinema, no futebol. Ele tinha trânsito livre em qualquer repartição do mundo. A gente vê umas filmagens do tipo passou a Rainha Elizabeth jogando, batendo bola na Casa Branca. Na Casa Branca, nos Estados Unidos, na Alemanha. Na França. Na Ásia. Você entendeu? Então, por quê? Agora vem uma parte muito importante que isso aí é um exemplo para nós todos. Ele tinha disciplina, ele tinha
dedicação que ele fazia. Ele era o primeiro a chegar nos treinos e o último a sair. Treinava no gol, também foi goleiro. Eu vi, Houve um jogo Santos e Grêmio no Pacaembu, eu não tive oportunidade de ver, que o goleiro do Santos foi expulso e não tinha para quem ir no gol. E ele foi pro gol. Eu tenho registrado algumas fotos, não está comigo agora, ele catando, pulando no pé do atacante do Grêmio. Entendeu? Por quê? Porque ele treinava isso. É interessante essas histórias. Ele era qualquer posição. Certa vez falaram assim para o Pelé que ele não tinha muita força na perna esquerda. Né? Aí, né, ele ficou convencendo, na realidade, era uma coisa para estimular ele a forçar mais a dar um cutucão nele. Então aconteceu um grande clássico Maracanã, Santos e Fluminense. Aí o Santos estava 1-1, quem conhece o Maracanã, eu conheço o Maracanã também, estádio Mário Filho, né, conheço lá, assisti jogos lá, e na lateral, olhando a televisão, o gol do lado esquerdo, saiu uma falta para o Santos. E normalmente o batedor de falta oficial não era o Pelé, não era ele o Pelé, ele batia faltas, um exímio batedor de falta, mas às vezes de longe, o pé tinha um forte, e o Pelé pegou a bola, e alguém do time dele falou, peraí, a posição não é sua, é para quem é canhoto. Não, mas eu vou bater. Não, mas a posição é para quem é canhoto. Não, mas eu quero bater. Mas olha, ele meteu um petardo, usando esse termo da época, um canhão, entrou no ângulo lá, de canhota. E todo mundo ficou ali. Depois ele simplesmente, humildemente, chegou e falou assim, lá no intervalo, bom, eu acho que eu cumpri o meu dever, né? Eu também chuto de pé esquerdo. Por quê? Porque ele treinava muito. Como é treino, São Roberto? Falta só um treino. Se não ficar treinando, não adianta achar que vai chegar num jogo, pegar a bola e bater falta. Não é treinamento. Não, é treinamento. Não treinar, não fica especialista. Não, o treinamento, principalmente, assim, nós estamos falando no caso específico de futebol, é o treinamento, a condição física. Não, por acaso, você acabou de dizer pela revista francesa, ele foi eleito o atleta do século. Por quê? Mas por que o Pelé é atleta do século se ele é o futebol? Porque ele poderia disputar, por exemplo, 200 metros na Olimpíada. Ele poderia disputar uns 100 metros. Poderia disputar uns 500 metros na Olimpíada. Porque o preparo físico dele era acima dos outros. Privilegiado, né? Privilegiado. O biotipo dele era perfeito. Não existia uma diferença. Tanto a perna esquerda, a direita, musculatura. Isso aí foi feito na época que surgiu o estudo do biotipo, né, do corpo humano, e eles mediram, era praticamente perfeito o corpo dele. Então ele tinha um equilíbrio perfeito. Você pode reparar, todo gol de cabeça que ele fazia, ele não caía. Cabeça caía sempre em pé. Ele caía alto e acima de 1 metro, ele cabeceava e parava em pé. E por que ele fala? É para você jogar bola profissionalmente. Profissionalmente. No Santos, praticamente. No Santos, né? Ele jogou 18 anos no Santos, né? 18 anos. Então, mas parou com quantos anos no Santos? Porque a Copa 70 tinha 30 anos. Depois jogou até 74. 34. Então, na realidade, não pela época, não tão cedo, não. Entendeu? Hoje é mais longevo, né? Demais. Depois, você como jogador consegue se manter até os 40 anos jogando em boa forma. Então, era inimaginável você levar um esporte popular como futebol para os Estados Unidos, porque na época os Estados Unidos é popular, o beisebol, o basquete, mas futebol, ninguém conhecia isso lá. E ele levou para lá. Depois foi o Pelé, foi o Beckenbauer, o Abel com o Beckenbauer e outros jogadores, Carlos Alberto Torres, ele formou uma seleção ali para incentivar o americano. Era mais, vamos dizer assim, quem sabe isso aí, os Estados Unidos tinham um time de basquete que chamava Globetrotter, né? Era só show. Era só show, né? Era só exibição. E ele, genial como era, né? Bom, peraí, vou fazer um time de futebol que dê show. Eu, Carlos Alberto, Beckenbauer, aí os americanos se empolgaram. E hoje existe, nossa, centenas de ligas de futebol nos Estados Unidos. Agora os Estados Unidos cresceu bem, desenvolveu muito o esporte. Sobre o meio nós temos umas revistas, algumas fotos, arquivos do Pelé também, que está mostrando. Opa! Tá vendo, galera? Você vê, ó. Mas fiquei surpreso aqui, galera. Ó. Eu vou ler aqui, ó. Organizado por Paulo de Castro Mendes em janeiro de 1967. Olha aqui. Você vê isso? Olha aqui. Revista da época, Manchete. Manchete. Datada de 66. Copa de 66, reportagem completa da primeira vitória do Brasil. Olha, Pelé e Garrincha nunca perderam um jogo em Copa, né? Em Copa. Pelo Brasil, né?
A seleção brasileira disputaram todos os jogos amistosos, nunca perderam. Vamos ver, deixa eu segurar, vamos ver. Os dois juntos nunca perderam. Olha só, aqui é uma coisa riquíssima. Olha, tem a imagem, tem outra coisa. Tem aqui, ó. Tem uma moça bonita, isso aí sempre foi a namorada dele, certo? Ó, tá vendo? Conversa comigo. Aqui é riquíssimo, olha o arquivo do São Roberto aqui, ó. Só eu quis meu Deus fazer com ele, que ele já sabia que ele tinha uma novidade pra gente, ó. Olha lá, tá vendo? A festa do... Isso aqui, ó, o que está vendo, seu Roberto? A Copa 66, o estádio Wembley, né? É o Wembley? É o Wembley, isso aqui é o Wembley né? na época? Olha, gente, olha aqui. Aqui são carros, São Roberto? São carros. Carros, pessoas. Carros. Pessoas, olha, gente, coisa riquíssima. É tudo encadernado, encadernei tudo. Meu pai comprava a revista Manchete e tudo que era de futebol, ele separava e fazia os álbuns. Tem outros também, que é fotos, são outros que eu uso na revista. Craque, Pelé, Cachorro. A primeira a Rose, né? Então, aqui tem a história do Pelé, é a ponta do iceberg, é 1% dele, né? Então, tem um arquivo também, tem um arquivo que pegar aqui, só que pode. Só, tá vendo? Aqui, pode se dar para as Fonseca ter na honra de mostrar em primeira mão, isso aqui é a primeira mão, você não Roberto? Aí, ó, Pelé, meu casamento. Aqui é o casamento dele. Já vai na vida pessoal dele já, né? Viagem lá já tá na Europa, né? Tá vendo? Tem tá aí pra você ver. Olha que coisa linda. Vou mostrar meu macaco aqui da Manchete de 1966. 1966. Nem nascido eu era ainda. Eu ia nascer depois de 2 anos que eu fui nascido. Parabéns. Tem mais alguma coisa aí, São Roberto? Uma coisa que a gente tem. Aqui é ele já. Olha lá. Esse aí é o filme mais velho. Esse é o Edinho? É o Edinho. Olha, você vê, gente. Aqui. É Cruzeiro, 1967. Não, mas o Edinho não é mais velho. Eu não sei, teve uma criança aqui. Não é Edinho, não. Não, é Edinho mais novo que eu, Então, eu não lembro agora. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte aqui, ó. Não de hoje, eu sou fã de futebol, eu sempre fui um fã do futebol do Pelé, porque ele é perfeito dentro do campo. Porque se você, tudo que foi feito depois de Pelé, ele já tinha feito lá para trás. Gol de bicicleta, de chaleira, de bicicleta, gol olímpico, dos 1.200 e pouco gols que ele fez, eu não sei, tudo é gravado, né? Entendeu? Exato, isso que o senhor comentou é verdade. Eu até estava hoje comentando com a rapaz na oficina. A gente vê os gols, né, do Cristiano Ronaldo, do Messi, o Pereira fez gol igual também. Também. Já fez gols que eles estão fazendo agora. Então, o Gerson? O Gerson. Então, agora, o Pelé também foi pioneiro em muitas coisas no futebol. Hoje se fala em gol de placa, né? Gol de placa, mas o primeiro gol de placa dele, através de ele que fez o gol de placa, ele intitulava o gol de placa porque o Santos jogou contra o Fluminense no Maracanã, em 1965 mais ou menos. Na época causou assim, um furor no meio do futebol, porque o Pelé pegou a bola ali perto da meia-lua, do time do Santos, e levou dentro do gol, praticamente driblando 6 jogadores, e inclusive o goleiro Castilho, o de da Vaca. Então praticamente foram 7 jogadores que ele driblou. 7. Então ali foi puxando, mas peraí, um camarada fez um gol desse, merece o quê? Uma placa no Maracanã. E ali nasceu o gol de placa. O gol de placa. Em 1958 o Pelé foi campeão, isso mesmo? 58. É lá na Suécia. Aliás, o Brasil é o único sul-americano campeão na Europa, que foi na Suécia. Deixa eu falar uma coisa para o senhor também, não sei se eu ouvi hoje também, porque agora tem também vários assuntos, né? O único jogador vivo daquela época é o Zagallo. Hoje. Mário Jorge. Todas estão aparecendo já. Pelé e o Zagallo. E o Pelé apareceu ontem, e o Zagallo é o único vivo da Copa de 58. Isso. O senhor lembra do Zagallo também? Lembro, eu vi muito na época o Botafogo jogar, né? Que era o Zagallo, o Quarentinha, o Manga, né? Que também defendeu a Copa de 56, né? E outros jogadores também, o Garrincha, né? Então, e o Zagallo. O Zagallo, ele é um jogador assim, um jogador de equipe, ele não era um jogador super talentoso, mas ele era assim, chamado formiguinha, porque ele carregava o piano, pode dizer, né? Ele ia e voltava, então ele cobria espaço no campo e ele foi um jogador utilíssimo nas Copas, né?
por isso que ele é considerado e também muito respeitado no mundo do futebol, né? Agora, sempre tem um que vai se destacar mais, no caso, o maior de todos, que foi o Pelé. O Pelé não, pelo que eu não tive o prazer de vê-lo jogar, infelizmente, não tive, só em vídeos, essas coisas, a gente vê na internet, no YouTube, mas completo, né? Eu levo assim a veracidade da notícia da seguinte forma: eu acho que quem tem mais autoridade para falar isso é quem jogou contra ou ao lado do Pelé. Exatamente. E eu vi uma entrevista do Rivelino, que jogou também, foi um grande jogador, Rivelino, um craque. E perguntaram para ele, contou várias histórias do Pelé, falaram, será que vai ter outro igual? Eu falei, não tem. Eu joguei contra ele e do lado dele. O que você via em campo dele, então se ele jogou ao lado, Pelé, Copa e contra, ele tem muita autoridade para você acreditar no que ele está falando. Eles estão falando, exatamente. É verdade? Porque eles compartilharam nessa época junto, né, jogaram, como falou, né? Então, a gente tem que acreditar neles, né? Então o Pelé ele foi assim o maior embaixador do Brasil lá fora, usando a sua genialidade que é o futebol, porque ele construiu essa carreira todinha, desde os 17 anos ali, ele despontou com o mundo, nossa, ele despontou e ali ele não parou mais. Então ele viu que ele poderia fazer assim, muita coisa pelo país, e ele realmente fez. E hoje, toda vez que eu estou vendo televisão hoje, eu fico emocionado. Porque... A gente sente emoção porque você vê um brasileiro sendo reverenciado no planeta. No planeta todo, gente. Né? Aliás, o espaço também, que a NASA colocou lá. Exatamente. A NASA colocou um verde e amarelo. A gente está vendo aí que é o planeta todo mundo reverenciando, falando, sentindo, dando os pesos, porque não é, esse sofrimento não é comum. Na realidade, para ser sincero, eu acho que nem a família dele esperava essa repercussão tão grande. Não. Tão grande, assim, enorme, gigantesca. E ele só vai segunda-feira para Vila Belmiro, né? Vila Belmiro. Eu conheço Vila Belmiro também. Ali eles falam a vila mais famosa do mundo, realmente é porque ali o Pelé e companhia ali desfilou várias vezes com show de bola, mas o Pelé tinha uma coisa, parece que ele tinha luz própria. Aonde ele tinha que fazer algo monumental, parecia que encaminhava com um grande palco, como o Maracanã, por exemplo, o milésimo gol, um gol de placa, parecia que era ali que ele tinha que fazer. Mas também tem outras coisas também, diferenciadas como ele fez, considerado o gol mais bonito da carreira, onde ele deu 3 chapéus, foi na Rua Javari, a nossa. Não tem doido a praga, né? Remontado com o cantor. Mas também cheguei a ver o Santos também, várias vezes contra o Juventus, que é tido como moleque travesso. Aliás, um abraço pro Miltinho, né? Pro Jairzinho que tem, que jogou pro Juventus na época, né? Era um moleque travesso. Muitas pessoas não sabem porque é moleque travesso, né? Eu não sei também. Não sabe? O Slim, porque o Juventus apontava muito contra os grandes. O Juventus contra o Corinthians era brincadeira, não? O Paulista jogava o Corinthians, o Juventus, o pessoal do Juventus, mas dava trabalho no Corinthians. Entendeu? Pessoal, então a gente está batendo uma singela homenagem, um bate-papo, né, a respeito do Pelé. Eu tive, como falei no início, falando com o Sr. Roberto, que eu sabia que ele tem bastante história para falar. A gente não vai prolongar muito, não vai ficar aqui a noite toda, Sr. Roberto. Se tem mais alguma colocação para falar, alguma pitoresca assim do Pelé, para a gente dar fechar. Eu acho que a gente poderia falar muita coisa, muitas coisas que nós... eu vi o Pelé jogar inúmeras vezes, muitas vezes, né? Desde os meus 12 anos de idade, 13 anos de idade em São Paulo. Eu estou com quase completar 70 anos ano que vem. Eu acho assim que reverenciar o Pelé é mais que justo, porque nós, em primeiro lugar, é brasileiro, de orgulho. Exatamente. É muito orgulho para nós. Hoje nós estamos vendo a televisão, como eu disse anteriormente, a gente fica emocionado. E outra coisa, eu acho que, como eu disse para você, Cachoeira não poderia deixar de homenagear o Pelé. De forma alguma. Cachoeira, ele foi um grande celeiro de craques também. Nós citamos o Foguetinho, o Luizão, mas poderia citar muitos outros, né, que jogaram muito bola também. Né? Senão, falar aqui não poderia cometer injustiça. Exatamente. Não é isso? Mas Cachoeira não poderia deixar de fazer isso aí. A essa pessoa, antigamente falava o jogador fora de série. Na realidade, o Pelé superou todas as expectativas. Ele foi
um jogador completo, ele bateu o recorde dele mesmo. Num desses campeonatos que ele bateu o recorde, eu tive o privilégio de estar lá. No campeonato de 1966, 67, 66, ele bateu o próprio recorde, num campeonato paulista, marcou 58 gols. 58 gols. Diz que a vítima dele era no time Corinthians, né? O Corinthians com 11 anos. 11 anos, mas olha, o Corinthians é um timaço também. Acontece que o Santos é bem superior. Então, o Corinthians não é porque ele perdia, não. É muito, mas os tempos românticos era esportivo, né? Os tempos românticos, o futebol era respeitoso. Ninguém brigava porque não conseguia ganhar. Né? Depois houve a quebra do tabu, à noite, gol do Paulo Borges, gol do Flávio, né? Miluana, que aí o nosso time cresceu, hein? Crescemos, Então, eu falo aqui assim de coração aberto, porque eu adoro futebol, e eu presenciei, eu morava no bairro da Penha, perto do Corinthians, aliás, fui muitas vezes na pandemia assistir o jogo lá. Então, o Pelé, o Santos, na década de 60, ele praticamente ganhou tudo. Então, foram 8 títulos paulistas. Foi interrompido 2 vezes pelo Palmeiras. E o Pelé foi 9 vezes seguido artilheiro do Paulista. Tem essa história que nós não pegamos. Seguido. Então, pessoal, vendo? É isso aí. Então, a história é riquíssima. O Pelé tem vários assuntos, como o Sr. Jair falou. Roberto. Sr. Roberto, perdão, Sr. Jair. Sr. Roberto. O Sr. Roberto comentou aqui da Cachoeira Paulista, não podia, né, ficar sem fazer homenagem. Essa live eu fiz porque ele mandou mensagem, vamos, você que é do esporte agora, tem que fazer uma homenagem, então eu convidei, né, Sr. Roberto, para a gente fazer junto, porque eu sozinho eu ia fazer uns 10 minutinhos, né, falar algumas coisas tal, mas não tem essa história riquíssima que o senhor tem, né, de ter visto, né, ter participado nem um pouquinho da história do Pelé, né. Então, Cachoeira, a gente deixa nossos sentimentos ao familiar, né, Sr. Roberto? Isso. Que a gente não... O Sr. Roberto, melhor que eu, está em outro plano, né, Sr. Roberto? Agora ele está em paz, né? Eu queria deixar uma frase aqui, que eu escrevi no Facebook, assim, um abraço para meu amigo Auro, santista também, né? Conheci ele há muito tempo. Eu coloquei assim, eu vi o rei jogar, descansa em paz. Porque foi um privilégio para poucos. Poucos mesmo. Né? Então, a minha frase é essa. Quem morreu foi o Edson Arantes do Nascimento. O Pelé não. Pelé é imortal. Pelé é imortal. E eterno também, né? Eterno. Pelé é eterno. Aliás, essa oportunidade... Foi feliz na frase. Tem um DVD dele, quem quiser. O Pelé eterno. Pelé eterno, né? O senhor foi feliz. Antes de encerrar também, dia 8 agora, próximo, vai ter aqui no Campo da Marcha, vai ter uma homenagem também, 10 anos de falecimento do Adilson Mariano. Vai ter um jogo que o Amir que mandou o convite para eu ouvir aqui. Acho que dia 8 agora, próximo de janeiro, vai ter uma homenagem também ao Adilson Mariano também. Né, Adalmir, a gente está já começando a divulgar também o jogo homenagem ao seu irmão, que foi um baita de um ser humano, um baita jogador também, né? É verdade. Valeu, agradeço por você, uma honra. E eu que agradeço, senhor. Um abraço bem grande para a galera aí, né? Quem assistiu, ano que vem estamos de volta de novo, né? De volta. Deus quiser. Deus quiser. A vida segue, a vida é assim mesmo, nós estamos aqui de passagem, a vida é curta, eu há 4 meses atrás perdi minha mãe também, então faz parte do ciclo da vida da gente, né? Sim, né? Não vai ficar por Pelé eterno, não vamos ser eternos, né? É verdade. A gente não vai. Então deixa aqui a homenagem sincera, singela, mas assim, grandiosa, porque Cachoeira pode não poder ficar fora, porque dessa homenagem que está sendo mundial, e Cachoeira também é um destaque muito grande no futebol, foi também, e a ligação com o Pelé está aqui. O Cachoeira Futebol Clube, 1912. Clube que eu fui 18 anos conselheiro. Tive a honra de ser. É isso. O Luizão enfrentou o Pelé, conviveu com ele. O Luizão foi convocado para a Copa 70 entre os 40 da relação. Antes era mais... Entendeu? Aí por um motivo de contusão, não pôde ir tal. Então fica aqui essa nossa homenagem, né, Badeiro? Singela homenagem ao rei, eterno rei. Ele é como ele disse, quem morreu foi o Edson Arantes do Nascimento. Pelé é imortal, né? Roberto, muito obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Abração para todos aí. Muito obrigado. É isso aí, Sr. Roberto. Vamos ver como é que nós vamos.